Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre inadimplência, né? Teve uma pessoa, um inscrito aí que perguntou, né, como que a gente lidar com essa situação aí. Eu vou estar compartilhando com vocês aí como a gente fazia e faz até. Bom, essa questão a gente já começa desde da assinatura do cliente, né? A gente sempre cobrou uma taxa de instalação, né, de todos os clientes, na faixa aí de 300, né, até 400 reais, né, já inclui roteador e tal, para cobrir aí parte dos custos, né, e também caso o cliente venha se tornar inadimplente, não devolva o equipamento para diminuir o prejuízo aí, né, no eventual não retirada e não recebimento aí. Também se a gente fosse fazer instalação parcelada ou com preço mais baixo, né, um preço mais reduzido, a gente sempre consultava para ver como é que estava a situação do cliente aí no SPC, né, no Serasa. Se o nome dele estava limpo, como é que estava o score dele lá, né. A gente já se livrou de alguns clientes aí, vamos dizer, por conta disso, né. Pela Anatel, nessa questão, a gente não pode negar o cliente por ele estar devendo até em outra empresa, mas você pode cobrar a taxa que você quiser desse cliente, né, de acordo com o perfil dele. Bom, aí como fazer o bloqueio, né? Pela regra da Anatel, você pode, depois de avisar o cliente que ele está atrasado, né? Então vamos supor, o boleto dele venceu hoje, né? Se você já avisar ele amanhã, aí depois de amanhã, né, contando aí 15 dias, você pode diminuir a velocidade desse cliente, né? Depois de 15 dias, para suspender o sinal. Você tem que somente depois de 30 dias de avisado ele, né? Então você avisou ele amanhã, aí depois de um mês desculpa aí, você pode suspender o sinal dele, né? Aí até a suspensão do sinal você pode cobrar ele esse período que ele utilizou normalmente, né? Depois que você suspendeu o sinal dele, daí você não pode mais. O cancelamento total do cliente só pode ocorrer depois de 60 dias. Então 2 meses depois de você avisar ele, né, que você pode cancelar realmente o cadastro dele e proceder aí com a retirada dos seus equipamentos se for incomodado, né. Enquanto o cliente estiver bloqueado totalmente, você não pode cobrar a mensalidade dele, né, somente enquanto ele ainda estiver com a velocidade reduzida, aí você até pode cobrar. Também questão de multa, né, pela Anatel, o máximo aí de multa que você pode cobrar é uma multa de 2% em cima da mensalidade e juros aí do máximo, né, de 1% ao mês, né, que dá 0,03 aí ao dia. Esse é o máximo que a gente pode cobrar, né. E essa regra aí de bloqueio da Anatel, ela detona os pequenos provedores, né, porque, por exemplo, até os clientes acham ruim, né, porque eles acabam acumulando aí mais de uma mensalidade, né? Então, ou seja, o cliente ele já é pós-pago, então ele usou um mês, aí quando chega o dia de pagar, ele pode usar, vamos dizer, mais um mês aí até bloquear definitivo, né? Então ele acaba ficando devendo 2 meses para você já, e aí isso daí vira uma bola de neve, né? Então, como que a gente faz no provedor para evitar inadimplência, né? Uma das coisas que provavelmente a maioria faz, se não faz, recomendo que faça, é envio do carnê já. A gente sempre enviou, desde quando a gente começou, o carnê para o ano todo já para o cliente, né? Então, ao invés de enviar o boleto todo mês, a gente enviava já o carnezinho, onde já tinha todos os boletos de todos os meses. Porque assim, o cliente ele já estava com o carnê na mão, fica mais fácil dele controlar, dele ver quando vai ver se é a próxima, não tem que esperar, às vezes o correio não entrega, um e-mail não chega, enfim, envio de carnê eu acho ideal, né. Também a gente faz envio de SMS daí já no sistema, sempre avisando quando o cliente está em atraso, ou quando está perto do vencimento, ele recebe um SMS, né. Isso daí é bom, ter cliente que não gosta, mas quando o cliente pede, a gente tira o envio para ele, mas a maioria gosta porque isso lembra ele, né, que vai vencer, né. No começo, quando a gente começou o provedor, e tem alguns clientes que a gente acaba fazendo assim até hoje, por conta do próprio cliente gostar dessa forma, né. A gente fazia o bloqueio com 5 dias depois do vencimento.
Então passou 5 dias a gente já bloqueava ele, né? Esse é o ideal, né? Eu acredito porque é o tempo do cliente receber e tal. Os clientes já se acostumaram de tal forma que quando passa 5 dias e ele sabe que ele vai atrasar por algum motivo, ele já avisa a gente, né? Então ele já manda uma mensagem falando, vou atrasar, vou receber daqui 10, 15 dias, segura aí, a gente segurava esse problema, né? Mas muitos clientes eles só lembram de pagar quando a gente bloqueia. Então dessa forma ele passou 5 dias, é bloqueado, ele lembra, vai lá, paga, tudo certo. Tem gente que fala que você pode colocar isso no contrato de prestação de serviço com o cliente e não tem problema. Eu não sei como que tá essa regra, mas eu fiz um curso essa semana aí na Anatel de Direitos do Consumidor, né? Um curso de 10 módulos e nessa parte aí de bloqueio não fala nada, dependendo do tamanho do provedor, né? Então não sei se isso de fato vale, aí você pode ter algum problema aí com o Procon, né? Melhor seguir a regra da Anatel, apesar de ser complicado para os pequenos provedores, né? Outra coisa também que a gente faz, né? A gente liga para o cliente alguns dias após ele atrasar. Por exemplo, depois de 5 dias, vamos dizer aí que ele estava em atraso, né? Aí isso daí você vai vendo de acordo com o cliente, né? Tem cliente que você já sabe que atrasa todo mês, aí você nem fica ligando, né? Mas se for um cliente que nunca atrasou, né? Você liga já para o cliente e aí para você já ver o que aconteceu, né? Quando que ele vai ter a previsão de pagamento, etc. E aí que você descobre que às vezes muitos clientes já mudaram o telefone, né? Aí em alguns casos a gente enviava uma carta junto o técnico, né? Ia lá no bairro, enviava uma carta, deixava uma carta lá na casa dele, né? Falando que estava em atraso, etc. Para ele entrar em contato, atualizar o telefone e tal. Bom, e aí quando não tinha mais jeito, né? Quando a gente acabava cancelando aí, ou até em alguns casos negativando o cliente, né? Bom, quando o cliente deixava de fazer o pagamento, né? Ou a gente não conseguia falar com ele e ele não entrava em contato com a gente, né? Ou ele não fazia um acordo, né? A gente dava andamento no cancelamento dele, né? E o nosso primeiro passo é tentar retirar os equipamentos, porque no nosso caso todos os equipamentos são em comodato. Então o primeiro passo é a gente fazer a retirada dos equipamentos, né? Caso o cliente venha devolver tudo certinho, por exemplo, antena, roteador, fonte, tudo certinho, a gente acabava não cobrando o período que o cliente ficou devendo, né? Ou às vezes se ele é um cliente novo, acabava nem cobrando multa, porque às vezes o cliente já está numa situação aí complicada, né, e tudo mais. Então só de ele já devolver sem problemas aí os equipamentos, né, a gente não cobrava essa parte, até porque ele não ia ter dinheiro para pagar, só ia gastar com negativação, etc. E a gente tem que pensar que o cliente podia acabar voltando, né? Então às vezes ele estava numa situação aí complicada, depois ele podia se acertar e voltar, né? Agora, caso o cliente não devolvesse equipamento, ou ele devolvesse só uma parte do equipamento, ou algum equipamento quebrado, né? Ou se for algum cliente que encheu o saco, deu trabalho, a gente já, após o cancelamento, já enviava um boleto com todos os débitos dele, listado, né? Então, mensalidade ficou em atraso, multa se tiver, o valor do equipamento estivesse faltando, ou que ele não entregou, né? E se ele não pagasse boleto, a gente dava andamento aí a negativação dele. Agora, quanto à negativação, pessoal, recomendo você só negativar o cliente se tiver tudo 100%, né? Ou seja, você tem que ter licença da Anatel, né? Isso é o básico. Como é que você vai negativar uma pessoa se nem sua empresa está tudo certinho? Então isso daí já é um empecilho. Você pode negativar o Serasa, o SPC, ele não quer saber se você tem contrato com o cliente, como é que tá, entendeu? Só que o cliente pode te acionar depois, né, na justiça, e você vai ter vários problemas, né? Então o cliente tem que ter o contrato assinado com a empresa e muita gente às vezes não faz, mas tem que conferir a assinatura que o cliente assinou no contrato, se bate com o documento dele. Entendeu? Às vezes o cliente assina de qualquer jeito, não bate, daí você vai negativar ele. Cara, tem cada tipo de cliente. O cliente pode ir no advogado, falar que não foi ele que assinou, e às vezes pode ter alguém que pegou o documento dele lá na casa, sei lá, cara.
é melhor você evitar. Então, antes de você negativar, né, você vê se está tudo certinho, né? Você também tem que avisar ele antes que você está negativando, que você vai negativar ele, né? Enfim, se você negativar alguém de forma errada aí, vamos dizer, né? Também pode dar problema na sua empresa, como eu falei. O cara pode procurar um advogado, pode ser que não seja ele que assinou de fato, enfim. É isso aí, pessoal. Conte aí pra mim como que você faz aí, né? Deixe comentário aí como é que vocês fazem aí a questão de inadimplência no seu provedor, né? Aqui no nosso provedor, inadimplência no mês aí sempre girou em torno de 10% dos clientes, né? Enfim, boa sorte aí pra todo mundo. Valeu, até mais.